Você sabia que existem remédios do que você usa no dia a dia para controle de algumas doenças que são comuns e que podem causar uma diminuição na qualidade da sua ereção, na duração do seu orgasmo e na sua libido? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho muita informação para você. Eu sou Hélio Arão Júnior, sou médico urologista, especialista em doenças dos rins, na parte de oncologia, da parte urinária e na parte de doenças sexuais masculinas, ok? Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre medicamentos que afetam a sua ereção. Primeiro eu quero falar de uma classe muito comum, que são os antihipertensivos. Aí na classe dos antihipertensivos existem inúmeras drogas que sabidamente afetam a saúde sexual masculina. E uma delas é talvez uma das medicações que foi mais prescrita aí, né, são os inibidores de ECA, né, são medicamentos que o governo fornece e as pessoas tomam ele e podem causar disfunção erétil. São o captopril, o enalapril. Esses medicamentos são muito comuns, são muito usados e eles podem causar disfunção erétil. Segunda classe de antihipertensivos ainda são os beta-bloqueadores. Aí tem também remédios que o governo dá aí, que nós temos na farmácia e que muita gente toma, propanolol, atenolol, são os beta-bloqueadores. Também são medicamentos que nós sabemos que eles diminuem a ereção. Uma outra classe de medicamentos são os diuréticos. Aqui eu vou colocar a hidroclorotiazida, que é um diurético muito usado. A furosemida, que o povo usa para poder desinchar, é um diurético. E tem outro diurético muito comum que causa muita disfunção erétil, que para mim é o pior deles, porque além de causar disfunção erétil, cresce as mamas. São a espironolactona. Ah não, doutor, então eu não posso usar nenhum desses remédios. Então você pode e deve. Se você está tratando a hipertensão, você tem que usar. Porém, existem drogas mais novas, são classes de drogas mais novas que fazem o mesmo efeito e que podem substituir esses medicamentos mais antigos que causavam a disfunção. Existem alguns diuréticos que não causam alterações na parte sexual. Existem bloqueadores, beta-bloqueadores, que não causam a disfunção erétil. Se você usa alguma dessas medicações por orientação do seu cardiologista e você percebeu que está tendo uma queda na sua ereção, você vai voltar no cardiologista e falar: olha, depois que introduziu essa medicação eu percebi que minha ereção não é mais a mesma e a qualidade sexual piorou. Aí ele vai fazer uma transição, fazer uma troca ou ajuste de dose para que você trate a doença de base, mas também mantenha a sua qualidade erétil normal. Uma segunda classe que é muito comum e que está na moda, né? As pessoas hoje elas ficam muito ansiosas e tem muita gente depressiva, principalmente após Covid aí, muita gente acabou necessitando de fazer uso de antidepressivos e ansiolíticos. 40% das pessoas que fazem uso de altas doses de antidepressivos têm disfunção sexual. 3% das pessoas que fazem uso de doses mais baixas de antidepressivos vão ter disfunção sexual. E aqui eu vou falar sobre os inibidores da recaptação de serotonina, que são os mais comuns aí. Fluoxetina, paroxetina, também causam em doses elevadas diminuição da função sexual. E olha que nós usamos a paroxetina, a fluoxetina, a sertralina para tratamento da ejaculação precoce, porém em doses mais baixas, porque as doses baixas afetam pouco a função sexual, e a gente geralmente associa junto com uma tadalafila de uso diário, então a pessoa acaba não percebendo uma queda na sua ereção e consegue controlar bem a ejaculação. Porém, doses mais altas desses medicamentos que são passados para o tratamento, são prescritos para o tratamento de doenças relacionadas à depressão, causam disfunção erétil tanto no homem quanto disfunção no orgasmo feminino. Então, se você foi no seu psiquiatra e ele passou medicamentos para controle da depressão em doses muito elevadas, talvez seja necessário fazer um ajuste de dose. O citalopram, o escitalopram, também são medicamentos que diminuem muito a libido masculina e a qualidade da ereção masculina. São medicamentos que precisam ser adequados para que você possa tratar a depressão e manter ainda uma vida sexual adequada. Às vezes, se você consegue associar o seu psiquiatra com o seu urologista naquilo que você está tomando de remédio, que ele não consegue baixar mais a dose, você pode ir no seu urologista que ele vai adequar ali usando uma medicação, né, para que você não tenha uma queda na sua vida sexual, porque até a queda na vida sexual, a queda na produção hormonal, a diminuição da libido vai afetar no tratamento da sua depressão. Então as duas coisas têm que andar juntos. Falei dos antidepressivos, mas vou falar também dos ansiolíticos, medicamentos tarja preta, que o pessoal fala aí no mercado.
também diminuem a sua qualidade de ereção. Bromazepam, diazepam, clonazepam, todas essas drogas, principalmente se elas têm doses elevadas, são medicamentos, são indutores do sono, são ansiolíticos, eles também podem causar disfunção erétil. Ah, então eu não vou usar. Não, se você precisa usar, você vai usar. Porém, você vai adequar com o seu psiquiatra a dose da medicação e trabalhar em conjunto com o seu urologista para que haja ali uma medicação para que você não perca, né, os efeitos benéficos que esse remédio pode trazer no seu caso que está passando por um transtorno de ansiedade, mas também mantém uma vida sexual normal. Outro grupo de drogas são os antiandrogênicos, são drogas que a gente usa para tratamento tanto do câncer de próstata quanto do câncer de mama, são medicamentos que vão bloquear a sua testosterona, vai diminuir a sua libido, então tem que ver, ajustar a dose ali para que você possa, né, ter uma vida sexual saudável. Né? Existem alguns antiandrogênicos, como por exemplo o Androcur, que são usados para transtornos sexuais, quando a pessoa tem um transtorno, a gente usava isso para o câncer de próstata, mas hoje usa para aquele cara que tem um transtorno sexual exacerbado, para controle, né, de pessoas que têm parafilias, que têm doenças da esfera sexual exacerbada, então eles reduzem também a libido. Se você faz uso dessas medicações, né, que não seja para o tratamento de uma doença desse tipo, né, também, né, você está usando para um controle de um câncer de próstata, por exemplo, você pode reduzir a dose, ajustar com o uso de um inibidor de fosfodiesterase para que você consiga ter uma vida sexual também. Outro grupo de drogas muito comum são as drogas recreativas, né, como por exemplo cocaína, anfetaminas. Essas drogas elas bloqueiam a liberação do óxido nítrico e elas podem causar disfunção erétil. O álcool também é uma droga recreativa muito usada e muito consumida, né? Em doses pequenas ela causa uma excitação, porém à medida que a dose aumenta ali, a tendência é que haja uma disfunção erétil. Cigarro, tanto o cigarro normal quanto o vapor são medicamentos que bloqueiam a produção do óxido nítrico, vão causar disfunção erétil. Né, o cigarro normal, além do óxido nítrico, ele ainda tem altas doses de monóxido de carbono que vão destruir a parede dos seus vasos, né, e vão causar disfunção erétil. O vapor não tem o monóxido de carbono, mas contém nicotina que também afeta a saúde dos vasos. Então, cigarro também causa alterações na função sexual. Ok? Eu tenho mais uma lista de remédios aí que eu poderia citar aqui, como por exemplo antipsicóticos, né, que são remédios anticonvulsivantes, que são para tratamento de crises convulsivas, para tratamento de transtornos relacionados a doenças como por exemplo esquizofrenia. São medicamentos que também vão diminuir o potencial erétil. Então, se você faz uso de alguma dessas medicações e percebeu uma queda na sua ereção, né, logo que você introduziu a medicação ou depois que introduziu, algum tempo depois, você pode procurar o seu médico, né, procure o seu psiquiatra ou o seu clínico, né, que prescreveu essa medicação e junto com o seu urologista você vai conseguir adequar de forma que você controle a doença que você tem de base, mas mantenha uma vida sexual saudável, porque isso é importante até para o tratamento da depressão, da ansiedade. Tá bom? E eu não poderia deixar de falar, claro, dos remédios para a próstata, né, como a finasterida, a dutasterida, né, que são inibidores de 5-alfa-redutase e acabam diminuindo um pouquinho a libido. É claro que é dose dependente. A pessoa que usa a finasterida para o tratamento da calvície vai ter um efeito. O cara que usa para o tratamento da hiperplasia prostática vai ter outro grau de disfunção, assim como a dutasterida também pode causar a disfunção erétil. Quando nós prescrevemos esse medicamento para o tratamento da hiperplasia, de cara eu já associo uma medicação, né, para disfunção erétil, para que o homem não perceba essa queda na ereção com esses medicamentos, ok? Eu espero que esse vídeo tenha contribuído, né, trazendo um pouquinho de informação. É um vídeo mais informativo. Se você gostou do conteúdo dele, deixa aí o seu like, o seu comentário. Se você faz uso de alguma medicação dessas que eu citei ou de alguma medicação diferente que eu não citei, mas que você percebeu que quando você introduziu ela, a sua função erétil piorou, coloca aqui no comentário para que eu possa ver se essa medicação realmente ela interfere na parte sexual e para que outras pessoas, né, que fazem uso também da medicação, que também perceberam, né, possam colocar aqui para a gente poder entender, né, o mecanismo e ajustar, né, com o seu médico. Vou te passar uma orientação como que você vai proceder, né, com relação a voltar no seu médico ou ajustar com alguma droga da urologia, ok? Eu te espero em um próximo vídeo.